Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o método filter. Nós já aprendemos sobre o método map aplicado em arrays, o novo método de arrays, né? E filter está nessa categoria aí junto com o map. Também é um método que vai funcionar com arrays, um método da classe array. E a diferença do filter para o map é que o filter realiza uma filtragem e cria um novo array somente com os elementos que passaram nessa filtragem. E essa filtragem é uma função que a gente vai especificar. Eu vou criar uma função que vai ser aplicada a cada um dos elementos desse array, e os elementos que passaram no nosso crivo, passaram na nossa filtragem, vão para o novo array. Diferente do método map, que aplica a função em todos os elementos e retorna um novo array com o resultado da função aplicada elemento a elemento. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não é inscrito, já se inscreve. Eu vou falar bem rápido. Se inscreve aí, ativa o sininho para todas as notificações, porque aqui você já sabe que são aulas de segunda a sexta. Já deixando também aquele seu super like aqui no início do vídeo. Isso garante que você não esquece para o final e ajuda o canal. Se o canal ajuda com o conteúdo, você ajuda com o like. Beleza? Já fez tudo isso daí? Se não fez, faz agora. Não vai atrapalhar o vídeo não. Se inscreve, sininho e like. Bora para a aula? Vamos lá. Vamos lá então. Estou aqui com o browser aberto aqui, mas o código também aqui, um código básico, ok? E vamos aprender então aqui a utilização do método filter, tá? Obviamente que a gente vai precisar então de um array aqui. Vamos criar um primeiro array aqui, var num. Vamos colocar alguns elementos aqui. Sei lá, vamos começar de uma forma bastante simples, ó. Vamos colocar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12... Só par não, né? Não vai dar certo não. Vou colocar aleatório aqui, ó. 5, 2, 8, tem que ser vírgula, né? 5, 2, 8, 15, 30, 4, 25, sei lá, 18 e 9. Aleatório aqui, veio na cabeça aqui, eu fui adicionando os elementos ali no nosso array. Bom, eu quero primeiro, para a gente entender como é que funciona o filter, nós vamos criar um filtro aqui que vai retornar primeiro os elementos que são maiores do que 10, tá? Eu vou fazer uma filtragem nesse array e eu quero somente os elementos que são maiores do que 10 nesse novo array. Então eu vou criar aqui, vou trocar o var pelo let aqui, né? Let aqui também. Esse aqui vai se chamar de maiores, não, novo, mas de novo, tá? E o novo vai receber aqui de num ponto, nós trabalhamos com map e agora a gente vai trabalhar com filter, ok? E o que o filter precisa receber? A forma de trabalho é igualzinho ao map, então ele precisa receber uma callback, aqui uma função de callback que vai realizar o trabalho ali elemento por elemento do array num, ok? Por si, a função de callback recebe os elementos ali desse array. Então, as regras são as mesmas. Eu posso criar uma função aqui separadamente, posso criar uma função nova aqui, tá? Function e por aí vai. Ou eu posso criar uma anônima ali dentro, ok? A escolha é de vocês. Eu vou criar uma anônima, eu vou criar uma arrow aqui, ó. Uma arrow function. Precisa ser uma arrow function? Não, vocês podem colocar ali o function e trabalhando com a função ali sem problema nenhum. A escolha é de vocês. Bom, o que eu quero fazer? Nós vamos criar uma função que vai receber, então, um elemento, um número. No caso aqui do meu array, pode ser até L aqui de elemento, tá? Então, eu vou receber aqui elemento por elemento desse array. E o que eu quero fazer? Eu quero retornar os elementos que são só maiores do que 10. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? É muito simples, aqui ó, return, então, elementos, quando elementos for maior ou igual a 10. Beleza? Então, tudo que for maior ou igual a 10 vai estar no array novo.
Vamos fazer aqui um console log para a gente ver aqui, ó, nós vamos imprimir num e vamos imprimir também o novo. Beleza? Para a gente ver a diferença aqui, ó, rodando. Então aqui eu tenho num, ó, aqui, ó, vou chegar um pouquinho para cá, aqui, ó, o num completo, tá vendo, com todos os elementos, e aqui eu tenho o novo somente com os elementos que foram maiores ou igual a 10. Então aqui no novo eu tenho 15, 30, 25 e 18. Beleza? Então notem que foi feita uma filtragem. No novo eu não tenho todos os elementos, diferente do map. O map ele vai aplicar uma função a cada um dos elementos e vai retornar um novo array com essa função, com todos esses elementos. No filter não, ele faz realmente uma filtragem sobre o que eu especifiquei ali na programação. Então uma das formas da gente aplicar aqui, por exemplo, o filter, tá? Muito simples, não tem muita dificuldade aqui de aplicação não. Vamos fazer agora o seguinte, olha só. Vamos mudar um pouquinho esse cenário aqui. Vamos deixar isso tudo aqui. Vou só comentar o console aqui para ele não fazer a impressão lá, para não atrapalhar, para não confundir. Então aqui eu vou criar um novo array, tá? Vou chamar de dados, que vai ser um array de objetos literais, onde eu vou ter só um campo aqui, ID, por exemplo. ID 15, e aí nós vamos colocar um monte de ID aqui, ó. Beleza. Então, por exemplo, ID 15, 0, menos 10, colocar aqui null, olha só, interessante. Colocar not a number, indefinido, undefined. Vou colocar, sei lá, real aqui, ó, 12 em 5.8. Vou colocar sem nada, tá? Vou colocar um monte de coisas aqui diferentes. Vou colocar isso aqui 2. Beleza? Bom, então tem um array, se a gente der um console log em dados, nós vamos ver esse objeto, esse array de objetos. Tá aqui, ó, tá vendo? Tem vários objetos literais aqui que foram os objetos que eu coloquei lá. Beleza? Eu quero fazer uma filtragem nesses IDs. Eu quero filtrar esses IDs, por exemplo, quero retornar um array somente com os IDs que forem números, os IDs que forem válidos. Beleza? Enfim, esse aqui não é válido, esse não é, esse não é, esse não é. Então eu quero um novo array, tá? Com somente os IDs válidos. Então vamos lá, vamos criar aqui uma estrutura, uma função para a gente fazer essa filtragem aqui. Então eu vou criar let válidos recebe dados ponto filter, dados.filter. Beleza? Então aqui agora a gente pode fazer um console log em dados e depois em válidos. Tranquilo? Aqui nós vamos criar a nossa função que vai receber, que vai tratar aqueles elementos ali. Então eu vou retornar aqui, eu vou passar o elemento. L, a gente já sabe, é igual map, recebe cada um dos elementos aqui desse array nessa iteração. Então L vai receber o quê? Um objeto literal. Se a gente fizer aqui, ó, console log, deixa eu comentar esse aqui, ó, dados.el, certo? O que ele vai imprimir aqui pra gente? Tem que colocar uma posição, né? Aqui, ó, dados na posição 0, ponto, ele vai retornar isso aqui, ó. Beleza? Aqui, ó, opa. Dados na posição 0. Deixa eu ver aqui. Peraí. Dados aqui, ó. Dados. Vamos pegar a estrutura aqui. Dados retorna. Dados. Então é isso mesmo. A gente pegar a posição 0.
A gente tem o ID, né? Não é L. Que burro, dá 0 para ele. A gente não tem EL aqui, né? Então, dados na posição 0, sem nada, aqui ó, ele retorna só o ID 15. Tá vendo? Agora sim, eu posso colocar ponto ID que aí ele retorna o 15. Beleza? Dei um vacilinho aqui porque aqui não tinha L, né? Aqui ó, ponto ID, aí ele retorna o 15. Beleza? Então a gente já viu ali, a gente pode tratar isso aqui como objeto, porque ele retorna os objetos. Beleza, então EL, vamos lá. EL vai receber na primeira iteração esse objeto, na segunda esse, na terceira esse, na quarta esse. Então eu posso fazer L.id e obtenho o valor do ID daquela posição. Foi o que a gente fez aqui, beleza? Joia, e eu verifico esse valor. Então vou verificar aqui, ó. Se podemos fazer um for. Não precisa nem do for aqui, tá? Aqui, ó. Se EL ponto ID, se EL ponto ID for igual, ou melhor, igual não, porque a gente está testando o tipo, né? Então eu tenho que colocar aqui o tape off. Tape off. EL.id é igual a number. Beleza. Vou colocar juntinho aqui, né? Podemos colocar até um end aqui, ó, para melhorar. E not a number. Not a number. L.id. Acho que aqui já dá, né? Se isso aqui for verdadeiro, eu vou dar um return true. Caso contrário, else, eu vou dar um return false. Certo? Então aqui, veja bem, ainda não é o objetivo que eu quero, o objetivo final. Aqui a gente vai ter um array com true e false. Certo? Deixa eu ver aqui. Nada numbers, nada function tape na linha 29. Deixa eu ver aqui na linha 29 ele está dando erro aqui. Assim, porque o erro, o teste a gente colocar is not a number, né? Beleza. Roda aqui. Veja bem, eu tenho dois arrays aqui, ó. O original e o outro array aqui com o resultado aqui, ó. Com o resultado se eu quero, se é número ou não. Então, notem que esse novo array, eu tenho somente os elementos que são válidos, que são números válidos. Agora, por exemplo, o menos 10 eu não quero como um ID válido. Beleza. Vamos incluir no teste aqui, ó. E ID elemento ponto ID for maior ou igual a 0. Beleza? Podemos colocar isso aqui num parênteses para ficar juntinho, cara. Joia? E aí aquele lá não entra, então. O menos 10 aqui não vai entrar nesse novo array. Vamos atualizar. Aqui, ó. O menos 10 não entrou no novo array. O 0 eu também não quero. Enfim, então deixa lá só maior que 0. Então, outra forma de aplicação do filter. Com um if aqui um pouco mais complexo, tá vendo? Mas só para mostrar para vocês que a gente pode aplicar a função filter com qualquer funcionalidade aqui dentro. Qualquer funcionalidade aqui dentro. Desde uma funcionalidade mais simples a uma funcionalidade um pouco mais complexa, que eu testo de uma forma mais complexa os elementos. O grande detalhe é que ele vai retornar sempre para o novo array somente os elementos que passaram no nosso filtro, no nosso crivo, tá? Se vocês quiserem fazer isso aqui separado, tá? Programar essa função separadamente, só chamar essa função aqui, pode sem problema nenhum. Para aqueles que estão ainda na dúvida de como fazer isso, tá? Não tem problema nenhum aqui. Olha só, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó, função, vamos chamar de maior que 10. Function maior 10. A function maior 10 precisa receber um elemento e vai dar um return
return quando o elemento for maior que 10. Então ele vai retornar aquele elemento quando ele for maior do que 10. Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente passa maior 10. Tá vendo? Simples, sem dificuldade nenhuma. Funciona exatamente da mesma maneira. Olha só, salvando, atualizando. Então aqui, tá vendo? Funcionando exatamente da mesma maneira. Ah, mas eu quero fazer com const. Também dá. Aqui, ó, vamos testar. Const, vamos criar maior 10. Recebe aqui o EL, aí tem que ser arrow function, né? Tá vendo? Return maior 10. Então agora a gente vai comentar isso aqui e ver que continua funcionando exatamente da mesma maneira. Então tem todas essas formas da gente utilizar, certo? Aqui dentro do filter a função. Então hoje nós abrangemos aí algumas formas que eu acho que está o suficiente para a gente entender como funciona o filter. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não clicou no joinha, esse é o momento. Espero na próxima aula. Um forte abraço. Até lá e tchau, tchau.